Olá! Hoje nós vamos estar abordando sobre a importância de habitarmos na presença de Deus de maneira contínua, não apenas visitar, mas habitar, morar na presença do Deus Altíssimo. E o que acontece conosco quando nós entramos na presença de Deus? A primeira coisa é o temor. Nós tememos, nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos que nós não somos dignos, mas sim Deus é digno de ser servido e de ser adorado. Nós percebemos que as nossas qualidades nada é diante do grandioso Deus, né? No Salmo 114, versículo 7 diz: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Na presença de Deus há temor. Não tem como habitar na presença de Deus e viver de qualquer maneira. Não tem como habitar na presença de Deus e as atitudes não condizer com os princípios divinos. No Salmo 68, versículo 3, mas alegre-se o justo e se regozije na presença de Deus e folguem de alegria. Então, a presença de Deus nos traz paz, nos traz aconchego. A presença de Deus nos faz olhar para Ele, nos faz olhar para a eternidade e tirarmos o foco do aqui e o agora, tirar o foco do nosso momento, da nossa carne, da nossa realização pessoal. Nós, quando desejamos viver na presença do Deus Altíssimo, o Divino vem habitar em nós. É necessário nascermos de novo para podermos nos transformar em morada do Deus Altíssimo. No Salmo 138, versículo 1, diz: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti louvarei. Uma outra característica na presença de Deus, o nosso único desejo é louvar a Ele, simplesmente a Ele. Nós não dividiremos a glória que é devida a Ele com ninguém, porque só Deus é digno da nossa atenção, da nossa adoração e da nossa obediência. Mas, para isso, nós precisamos matar a natureza da carne, enterrar o velho homem e nascer de novo, que foi o que Jesus disse. Para entrar no reino dos céus, é preciso nascer de novo. É preciso deixar os hábitos da velha criatura e seguir os princípios divinos. No Salmo 68, versículo 8 diz: a terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença do Deus de Israel. Então, na presença do Deus Todo-Poderoso, a qual eu falo hoje, há mudança, há transformação, até os montes se abala. Na presença de Deus, os montes se derretem. Na presença de Deus, o inimigo é abrasado. Você tem experiência no sobrenatural com o nosso Deus? Se você tem, compartilhe conosco a sua experiência, deixe os seus comentários,
tá? Se você nunca teve, também deixe o seu comentário, compartilhe conosco a sua experiência, porque Deus, ele está além de tudo que nós pensamos. Deus, ele não está interessado o quanto somos religiosos. Deus está interessado o quanto tememos a ele e buscamos a sua face, tá? Então, compartilhe esta mensagem, deixe o seu like. Se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça, se inscreva e vamos junto levar as boas novas de Jesus. Porque o mundo hoje precisa da presença do nosso Deus. Porque na presença de Deus, nós nos prostramos e nós reconhecemos a nossa falha. Precisamos seguir ao encontro do nosso Deus. E só existe um caminho. Esse caminho é Jesus. Ninguém vai a ele senão por Jesus. É preciso aceitarmos Jesus como Salvador e seguir as diretrizes do Evangelho. Sem isso, não tem possibilidade de nós nos deleitarmos na presença deste Deus que é tão soberano, é tão maravilhoso, e a Ele a honra e a glória. É preciso seguir o caminho além do véu. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu foi rasgado para nos dar livre acesso à santidade do Senhor, à sua presença. Então hoje nós podemos nos conectar com Deus aonde nós estivermos, aonde nós estiver indo ou estiver vindo, nós temos esta honra de poder olhar para os céus e buscar a sua face, de nos arrepender daquilo que nos tira da presença dele. Se você perguntar, como é que eu vou saber? Você sabe, porque Deus colocou em nós a voz da consciência, que é a parte divina que está no nosso inconsciente e que nos aponta todo o caminho a qual estamos seguindo. Quando é certo, nós sabemos, porque a paz no nosso espírito, a gozo em nossa alma. Quando está trazendo perturbação, desalento, Deus está nos dizendo, este caminho é caminho de morte. Tá bom? Então vamos matar a carne. Para ver a glória de Deus, precisamos matar a carne, os desejos carnais, e fazer a vontade do Deus Altíssimo. Nós temos que conhecer a Deus na sua plenitude. E para isso nós temos que ter a convicção que quando chegarmos na presença de Deus, nós vamos mudar dentro de nós, tá? Quando se está diante do grande eu sou, até mesmo João, em Apocalipse 1:17, ele caiu aos pés do Senhor como morto, porque a carne pecaminosa reconhece a glória dele. Nós precisamos, no tempo que estamos vivendo, de desfrutar da presença do Deus Altíssimo. Nós precisamos buscá-lo, ansioso, até encontrar, até vê-lo, e sabendo que quando estamos dizendo eu sou aquele que Deus escolheu, com arrogância, com prepotência, eu sou, estamos agindo que nem os hipócritas da época de Jesus, a qual João Batista dizia, raça de víbora, produzir frutos dignos. Então Deus quer olhar para nós e ver em nós fruto digno de arrependimento, mudança de direcionamento. Não existe habitar na presença do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e está fazendo tudo que a palavra dele diz para não fazer. Tá bom?
Em Lucas 6, versículo 10, diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende dos seus atos. Então, para desfrutar esta presença, é necessário que haja arrependimento do pecado. É necessário que nós venhamos a reconhecer a maldade do nosso coração e andar em novidade de vida, de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos direciona e nos mostra. Todos que viram a presença de Deus antes do Cristo, houve muitas ocasiões de teofania. E eu quero falar do pai de Sansão, da mãe de Sansão. Quando o Senhor foi ao encontro deles, eles disseram: vamos morrer, porque vimos a face do Deus vivo. Então, para nós desfrutarmos da presença de Deus, é necessário que nós venhamos a morrer. Morrer para o pecado, morrer para aquilo que nos afasta de Deus. Porque Deus, Ele é Deus recompensador daquele que busca a sua face. Hoje nós estamos vivendo em uma época de uma sociedade líquida que querem a mão do Senhor que cura, queremos a mão do Senhor que prospera, queremos a mão do Senhor que protege, mas não queremos a sua face. Porque para vermos a face de Deus é necessário mudança aqui. E nós precisamos dessa mudança para podermos vermos a face do Deus Altíssimo. Eu quero compartilhar Isaías 6. E aqui é uma passagem que deslumbra a presença de Deus. De tal maneira que o profeta não sabia explicar. Olha o que diz. Isaías 6, versículo 6. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Suas 2 cobriam o rosto, e com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A base do liminar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, e tocou nos lábios. Então os lábios do profeta foi tocada com a brasa. E eis que ele colocou nos teus lábios, e foi tirada e perdoada todos os pecados e todas as iniquidades. Então, quando nós nos encontramos com a presença de Deus, nós nos reconhecemos, então nós podemos perceber que a glória de Deus, ela encheu, a sua presença era grandiosa. Então a presença de Deus, ela traz arrependimento, ela traz reconhecimento do erro. A glória de Deus, ela é exuberante. O profeta
fala que a presença de Deus encheu o templo. Como? Eu vou citar o exemplo, como se uma noiva, ela passa para o altar, mas o seu véu fica em todo o caminho que a noiva passou, aquele véu enorme. Assim foi essa experiência do profeta. A glória de Deus enchia a terra, a glória de Deus enche os céus, a glória de Deus enche todos os lugares. E a glória de Deus trouxe para o profeta o reconhecimento do pecado, o reconhecimento da nação pecadora. Ele disse: ai de mim, que vi o Deus vivo, vou perecer. Porque para nós desfrutarmos dessa presença de Deus, é preciso nós reconhecermos aonde habitamos e o que somos e o que fazemos. Quando nós reconhecermos isto, Deus vem ao nosso encontro e toca nos nossos lábios, para que os nossos lábios deixem de ser impuros e fale exatamente da sua glória, do seu poderio e da sua grandeza. A nossa boca tem que louvar a Deus. A nossa boca não pode haver dolo, não pode haver palavras imorais, porque a nossa boca é para louvar ao Senhor. Que Deus, o Todo-Poderoso, toque agora em nossos lábios, que a nossa boca seja purificada, que nós venhamos a reconhecer a nossa necessidade da presença do nosso Deus. Que nós venhamos viver na presença de Deus. Hoje há muitas previsões da vinda do Cristo, do fim do mundo. E qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é com a trombeta que está tocando, ou a nossa preocupação deve ser o reconhecimento de deixarmos os caminhos pecaminosos e nos santificarmos, pedirmos a misericórdia de Deus. Para quê? Para que, se nós estivermos na presença de Deus, com os nossos lábios purificados, porque só verá Deus quem é limpo de mão, puro de coração. Então, que nós venhamos a reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer como o profeta. O profeta disse: Senhor, ainda que a minha justiça seja boa perante mim, mas perante ti é como trapo de imundície, porque a glória de Deus traz para nós o reconhecimento da nossa necessidade da presença de Deus. Então, se nós estivermos na presença de Deus, nós não vamos nos preocupar se vai acabar o mundo, se vai entrar a tribulação, o que vai acontecer, porque a presença de Deus nos trará consolo, a presença de Deus nos trará direcionamento, tá bom? Então, deixo aqui esta meditação, que o Senhor venha nos envolver com a sua glória e compartilhe essa mensagem com suas famílias, com seus parentes, com seus amigos. Deixa o teu like, deixa os teus comentários e se inscreva no meu canal se você não é inscrito, e que a glória de Deus nos envolva, nos prepare para, se o Cristo vir hoje, nós possamos subir com ele. Amém.